Deputado Orlando Cidade visita projetos de produção de alevinos em Rondônia. Parlamentar pede mudanças na condução dos processos que trazem desenvolvimento ao Amazonas. Presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, anuncia esforço concentrado para a próxima semana e a votação das PECs de readequação da Constituição do Estado. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver incentivo à população idosa. Projeto de lei da deputada Conceição Sampaio garante cota em concursos para aqueles que já passaram dos 60. E ainda, a criação de um novo sistema energético é defendido na Assembleia para o interior do Estado. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, hoje, dia 10 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O deputado Orlando Cidade usou a tribuna para relatar a visita que fez a Rondônia. O parlamentar viajou para trocar experiências com os piscicultores da região e relatou a experiência de sucesso do estado e a vontade de implantar no Amazonas. A produção de peixes em cativeiro para alimentação do amazonense pode ser uma alternativa de desenvolvimento econômico para o interior do estado. É esse o pensamento do presidente da Comissão de Agricultura e Pesca da Assembleia Legislativa, deputado Orlando Cidade. O parlamentar está realizando visitas a diversos estados brasileiros para conhecer os modelos adotados pelos piscicultores locais. Desta vez, Orlando Cidade trouxe a experiência de Rondônia na produção de tambaqui e pirarucu em cativeiro. O caso de sucesso poderia ser aplicado no Amazonas, criando uma nova fonte de desenvolvimento, além de baratear o custo do peixe. Rondônia hoje é o maior produtor de peixe do Brasil. A piscicultura lá se desenvolveu muito com o tambaqui. Hoje tem um excesso de produção lá, o peixe inclusive lá está muito barato, porque um dos maiores consumidores do tambaqui é Manaus, é o Amazonas, porque não é só Manaus que consome, é todo o estado. Hoje se vê peixe de Rondônia até no último município de fronteira, porque além de ser um peixe barato, é um peixe mais saudável da Amazônia, que é o nosso tambaqui. Mas o que mais nos levou lá foi para ver o projeto de produção de alevinos de pirarucu. Esse realmente é fantástico lá naquele estado. O parlamentar também destacou a grande produtividade de pescado por hectare. Já temos estudo de que o tambaqui se produz um pouco mais por hectare, mas o pirarucu, nessa fase inicial, está dando em média de 10 a 12 toneladas no hectare, onde se coloca de 900 a 1.000 alevinos. Orlando Cidade também destacou que, atualmente, o estado de Rondônia consegue, além de suprir a necessidade interna, exportar o pescado. O deputado também anunciou que irá visitar outros estados, como Acre e Roraima. A falta de infraestrutura como energia e portos precários, produção rural inadequada e legislação ambiental em desacordo com as necessidades atuais são problemas enfrentados pelos homens e mulheres do campo. Para combater essas deficiências, o deputado Sidney Leite usou o tempo na tribuna para sugerir mudanças na condução dos processos que trazem desenvolvimento ao Amazonas. Zona Franca de Manaus é responsável por trazer desenvolvimento à capital do Amazonas. Porém, esse fator não deve ser responsável pelo esvaziamento do interior do estado. O deputado Sidney Leite garantiu que é necessário investimento em infraestrutura, como energia elétrica, comunicação, portos e aeroportos. Se Manaus, onde está este modelo, que gera mais de 50% dos tributos federais do norte do Brasil, nós temos problema de energia, nós temos problema de portos, nós não temos um porto em Manaus que possa atender a população que vem do interior, que vem de outros estados vizinhos. Um porto condizente que possa atender. Na vazante, as pessoas ficam andando em cima de balsas e pranchas na Manaus Moderna e na enchente ficam se equilibrando em algumas escadas na Manaus Modernas, ali fazendo de equilíbrio. Mulheres grávidas, crianças, idosos, enfim, nós vivemos essa situação.
Sidney Leite afirmou que, além de tornar o modelo Zona Franca de Manaus mais competitivo frente às demandas de mercado, é necessário investir no interior do estado, através de financiamentos em parcerias do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Agência de Fomento do Estado, para dar viabilidade ao agronegócio. Eu não tenho dúvida que o estado do Amazonas tem o pior desempenho. Se ganhar, ganha do estado do Amapá. Nós somos o penúltimo estado da federação em aplicação do PRONAF. Nós não temos energia de qualidade, nós não temos comunicação, a internet no interior é inexistente, a Anatel faz de conta que fiscaliza, e quem está dizendo isso é um deputado que tem denúncia contra as operadoras e a Anatel na Justiça Estadual e no Ministério Público Federal. Espero e torço para que o Ministério Público tome providência, porque é uma situação de calamidade o que a gente vive no estado do Amazonas. O parlamentar aproveitou a ocasião para solicitar da mesa diretora que encaminhe um requerimento ao Banco da Amazônia de um relatório de quanto foi investido no interior do estado nos últimos 5 anos, já que o banco é responsável pela administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou para a próxima terça-feira uma reunião com todos os deputados. Um dos assuntos a ser tratado é a votação das PECs de readequação da Constituição do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, deve reunir com todos os 23 deputados no gabinete da presidência na próxima terça-feira, dia 14. O anúncio foi feito depois da sessão plenária desta quinta-feira. Os projetos de emenda à Constituição, propostos pela Comissão Especial de Readequação da Carta Magna do Amazonas, deve ser discutida com os parlamentares. Nós não temos horário para terminar a reunião, poderá durar 1 hora, 1h30, 2 horas. O importante é que essa situação, né, da PEC, que trata da readequação da Constituição do Amazonas, será um dos temas que será abordado nessa reunião. Nós não vamos sair da reunião com qualquer dúvida, nós vamos sair dessa reunião com todos os assuntos discutidos e sair com o encaminhamento a serem seguidos. A deputada pelo PP, Conceição Sampaio, é a presidente da comissão especial. O prazo final para que a Constituição seja entregue atualizada é em outubro. A parlamentar deve entregar até a semana que vem as 3 PECs para a votação em plenário. Nós estamos já concluindo todo esse trabalho. Até a semana que vem a gente espera entregar todas as 3 PECs e aí começa o trabalho. Na verdade já começou o trabalho porque nós já apresentamos a primeira PEC para a mesa diretora, a mesa já encaminhou a CCJ. Eu tive uma conversa, como também o relator, deputado Orlando Cidade, com o presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, justamente para que nós possamos ter um pouco de celeridade nessa aprovação, porque nós precisamos encerrar essa fase para começar a segunda fase dessa comissão, que é justamente as alterações da Constituição. Josué Neto anunciou também que na terça-feira, depois da reunião com os parlamentares, a pauta será invertida para a votação do maior número possível de projetos. No início desse mandato como presidente, nos disponibilizamos a extinguir a pauta até o mês de junho, né? Então, nós temos aí ainda 2 meses. Eu tenho certeza que antes do mês de junho nós vamos extinguir essa pauta. Nós pedimos cerca de 5 meses para fazer esse trabalho e eu acredito que com 4 meses e meio, nós vamos alcançar a nossa meta para entrar já no segundo semestre de 2013 com novos debates, novos projetos. A sessão plenária e a votação da pauta extensa devem começar às 9 horas da manhã. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais manchetes dos jornais impressos da nossa cidade. Vamos começar aqui com o Jornal do Comércio, que vai trazer um destaque aqui sobre a Zona Franca de Manaus. Amazonas quer blindagem para votação em Brasília. O ministro Guido Mantega quer manutenção de proposta original, que inclui a vantagem competitiva de 12% à Zona Franca de Manaus.
Senadores da bancada amazonense mantêm estratégia de busca união para convencer colegas no Congresso. Indústria e especialistas no modelo Zona Franca de Manaus trabalham em novos elementos de convencimentos dos congressistas. A gente percebe aí que agora o que acontece é um esforço concentrado da bancada federal do Amazonas para tentar conquistar aí os votos dos colegas senadores para a votação da unificação do ICMS para aprovação. A matéria que diz respeito sobre a unificação do ICMS, garantia dos 12% do ICMS ao Amazonas, já foi garantido na Comissão de Assuntos Econômicos, mas agora precisa ser aprovada em plenário pelos senadores. Vamos agora aqui para as manchetes dos portais online aqui da nossa cidade. Vamos começar com a crítica, que destaca: universitários, índios e quilombas passarão a receber bolsa de até R$ 900. Os estudantes começam a receber a bolsa do Programa Nacional de Bolsa Permanência em junho deste ano. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Educação. Os principais itens aí para que essas pessoas possam receber essa bolsa é ter renda per capita de um salário e meio e estar matriculado num curso de graduação aí de pelo menos 5 horas diárias. Aí vai ter uma série de requisitos, como frequência, um bom desempenho acadêmico, e aí vai depender de cada aluno. A bolsa para os alunos vai ser de R$ 400. Para os índios e quilombas, R$ 900. Olha aí um destaque importante. Vamos aqui ao G1 Amazonas, que está destacando hoje: prefeito de Manaus realiza a primeira reunião oficial com a presidente Dilma Rousseff. Essa reunião vai ser agora pela manhã em Brasília e vai ser tratado aí assuntos como infraestrutura, a readequação do centro para a Copa de Manaus, para a Copa de 2014 e também a criação do Parque da Cachoeira Alta do Tarumã e ainda o programa Gestão de Riscos e Resposta e Desastres. Esse encontro já estava agendado há um certo tempo e hoje está acontecendo hoje em Brasília. É o primeiro encontro oficial do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a presidente Dilma Rousseff. Amanda, eu fico hoje por aqui, essas são as informações e eu volto na semana que vem. Bom fim de semana para você e até lá. Bom fim de semana também para você, Adriana. Eu aguardo você na segunda-feira. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de dia nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Urucará, a previsão de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 27. A previsão para Novo Aripuanã, nesta sexta-feira, é de céu fechado com chuvas para todo o dia. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 28 graus. Veja a seguir: deputado Ricardo Nicolau rebate as denúncias feitas por um jornal local de superfaturamento nas obras do edifício Garagem. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais,
organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Mais políticas públicas para o Amazonas, tanto por parte do governo federal quanto por parte do Estado. Foi o que defendeu deputados da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Segundo os parlamentares, o Amazonas precisa de outros modelos econômicos que não seja a Zona Franca de Manaus. Segundo o deputado líder do PPS na Assembleia Legislativa, Luiz Castro, para que existam alternativas de modelos econômicos para o Estado, é preciso mais políticas públicas por parte dos governos federal e estadual. Eu costumo comparar a acomodação cultural na cabeça da elite dominante, da grande parte da elite dominante política e econômica do Amazonas, é muito parecida com aquela visão dos coronéis da borracha, que achavam que a borracha nunca ia cair de preço, nunca iria acontecer um debacle, que nós detínhamos aquele privilégio de ser a região natural da Évia, e depois, quando os ingleses levaram para a Ásia, especialmente para a Malásia e as Filipinas, nós observamos como foi a decadência. A mesma mentalidade predomina, porque você não vê os empresários amazonenses buscando também investir e criar alternativas. O debate em torno dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus agora é porque ainda não foi assegurada a cobrança de 12% do ICMS ao Amazonas de forma definitiva. O projeto de resolução de unificação interestadual do imposto precisa de aprovação no plenário do Senado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os parlamentares do Estado precisam discutir opções de modelos econômicos para o Amazonas. A forma alternativa de modelo econômico para o Amazonas em relação à Zona Franca de Manaus é algo que já vem se falando há muitos anos, há décadas, né? Como é, por exemplo, o polo naval, o polo de bioquímico, né? A própria exploração de forma sustentável da floresta, quer dizer, são vários os modelos pelo qual tem se falado nos últimos anos. E é isso que nós temos que levar em consideração, e não a opinião de uma liderança de outro estado. O nosso modelo econômico alternativo à Zona Franca de Manaus deve ser discutido pelos deputados federais do Amazonas, pelos senadores, pelo governador, pelas casas legislativas, tanto as câmaras municipais do estado como um todo, e lógico que a Assembleia Legislativa tem que participar disso. O deputado Sinésio Campos também se manifestou sobre a necessidade de criar alternativas para gerar empregos no Amazonas. O parlamentar defende a exploração de minerais e o polo naval do estado. 46 anos do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, produzindo tablets, eletroeletrônicos, não é? Indústria de duas rodas, mas temos que pensar modelos alternativos. Até porque o Amazonas é grande
Então temos muitos recursos, tanto da bio como da geodiversidade, que não é utilizado. Temos matéria-prima que podemos transformar em bem final, ou seja, indústria de transformação. Temos alternativa, polo naval, a indústria de fertilizantes, né? A exploração do calcário agrícola que o Amazonas não produz, que é uma grama. Isso sim vai gerar economia, vai gerar emprego nos municípios. O deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, que esta semana acompanhou a votação no Senado, o Amazonas também precisa investir em qualificação, em biodiversidade e engenharia genética. Nós temos a biodiversidade da nossa floresta que geraria um mercado de trilhões em fármacos, em cosméticos. E a gente não atentou ainda a isso. Nós temos o Centro de Biotecnologia parado, nós não investimos em formação de profissionais da região. Por exemplo, a UEA não pode deixar de ter um curso de biodiversidade, de engenharia genética. Então, a gente está ficando para trás na intenção de gerar recursos através de uma exploração consciente da nossa floresta. Nesse momento, nós temos que lutar pela Zona Franca para não perdermos nenhum espaço. Nós temos que avançar. A silvinita, a mineração, a agricultura, nós temos que avançar, mas não podemos deixar de ressaltar que esta luta em Brasília foi essencial. Para o deputado Marcelo Ramos, essas alternativas econômicas já deveriam ter sido colocadas em prática. Eu espero que essas crises que nós temos vivido nos últimos tempos sirvam de alerta para que os nossos atuais governantes possam aproveitar a pujança da Zona Franca, primeiro, para construir uma infraestrutura logística que torne o modelo competitivo, mesmo no momento de diminuição das vantagens comparativas do ponto de vista fiscal. E segundo, que possa também desenvolver atividades econômicas mais vinculadas à realidade do nosso povo, como extração mineral, como farmaco e outras áreas que podem ser exploradas com investimento sério por parte do governo do Estado. Ainda não há data definida para a votação da unificação do ICMS no plenário do Senado. Na manhã de ontem, quinta-feira, o deputado Ricardo Nicolau usou a tribuna da Casa Legislativa para rebater as denúncias feitas por um jornal local de superfaturamento nas obras do edifício Garagem, construído durante a gestão do parlamentar na presidência da ALEAN. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. A construção do edifício Garagem, licitado durante a presidência do deputado Ricardo Nicolau, custou 23 milhões de reais. De acordo com as denúncias de um jornal local, houve superfaturamento em 3 milhões e 300 mil reais na realização da obra. Para o parlamentar, o veículo de comunicação se utilizou de um relatório preliminar que possuía informações incorretas quanto às obras realizadas durante a sua gestão e não ofereceu a ele o direito de defesa garantido constitucionalmente. As denúncias estão sendo investigadas pelo Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e de Combate ao Crime Organizado, CAOCRIMO, do Ministério Público do Estado. Para esclarecer as supostas irregularidades, o deputado garantiu que as obras realizadas na Casa Legislativa se utilizaram de parâmetros exigidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Petrobras. Ele trouxe à tribuna dados comparativos da construção do edifício Garagem do aeroporto de Congonhas, que custou aproximadamente R$ 150 a mais por metro quadrado. O engenheiro diz que não é necessário ter o custo de mobilização de equipamento, porque a sede da empresa e a sede da onde está sendo feita a obra é na cidade de Manaus. Como se a sede da empresa fosse dentro da obra, como se não tivesse necessidade de se deslocar trator, grua e tantos outros equipamentos. Ele diz que é desnecessário. Por outro lado, o custo de mobilização de equipamentos utilizados pela Assembleia Legislativa foi muito menor do que aquilo que é recomendado pelo Tribunal de Contas da União. Dizia-se também da questão de funcionários, que existiria mais funcionários do que efetivamente na obra. Mas não nos foi perguntado e não nos foi informado, pedido as informações, qual era o período de trabalho. Eles, por si só, disseram que trabalhavam de segunda a sexta, mas todos os registros comprovam que era de segunda a sábado. A Assembleia realizou, para uma obra de 14.650 metros quadrados,
o valor de R$ 1.568 o metro quadrado. Nós fomos buscar uma obra igual, uma obra similar em um outro estado. E aqui eu ressalto a obra do edifício garagem do aeroporto de Congonhas. O edifício garagem do aeroporto de Congonhas teve um custo por metro quadrado de R$ 1.713,54, um custo superior àquele praticado aqui pela Assembleia Legislativa. As contas do ex-presidente Ricardo Nicolau terão como relator no TCE o conselheiro Júlio Pinheiro, que foi escolhido por sorteio após a desistência de Ari Moutinho, que alegou motivos de foro íntimo. O relator será responsável por analisar a apresentação feita pelo procurador Ademir Carvalho Pinheiro, que pediu inspeção extraordinária nas contas da casa do exercício de 2012. Ricardo Nicolau já encaminhou um novo relatório ao MPE com as informações solicitadas. A expectativa de vida do brasileiro está em constante crescimento. Até o ano de 2020, a população com mais de 60 anos deve chegar a 30 milhões no país, de acordo com o IBGE. Atenta a essa realidade e ao alcance social da matéria, a presidente da Comissão dos Idosos da Assembleia Legislativa, a deputada Conceição Sampaio, apresentou um projeto de lei que garante cota de 5% em concursos públicos para aqueles que já passaram dos 60. Hoje, o número de idosos em nível mundial já é marca registrada na história. A maioria está concentrada no continente europeu, que em 1995 já superava os 500 milhões. No Brasil, a medicina preventiva e os programas voltados para a qualidade de vida contribuíram significativamente para o aumento da expectativa de vida das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Hoje, a idade média de um brasileiro é de 68 anos de idade, 2 anos a mais do que na década de 90. De acordo com dados do IBGE, em 2020, essa média pode chegar a 70 anos. Por conta disso, estima-se que em 2023, a quantidade de idosos supere a de jovens de 15 anos. Esses dados podem ser analisados no censo do ano de 2000 e 2010. De acordo com a pesquisa, em 2000, a população idosa era de 14,5 milhões. Já na apuração de 2010, esse número chegou a mais de 20 milhões. A estimativa é que em 2020, esta quantidade alcance os 30 milhões de idosos no país. Com base nessas informações e levando em consideração que boa parte destes idosos chefiam famílias e muitos dependem apenas do salário mínimo, que é pouco mais de R$ 600, é que a presidente da Comissão das Famílias e do Idoso da Assembleia, deputada Conceição Sampaio, criou o projeto de lei que prevê cota de 5% das vagas nos concursos públicos do estado do Amazonas para pessoas com mais de 60 anos de idade. A inclusão de uma pessoa acontece principalmente através da sua mão de obra qualificada e respeitada. Então, eu entendo que essa reserva dentro de um concurso público é justamente lembrando que o Brasil está envelhecendo, mas ele pode envelhecer com produção e com qualidade de vida. O projeto está em conformidade com o artigo 230 da Constituição Federal, que determina, entre outros objetivos, que a família, sociedade e Estado têm o dever de amparar os idosos. O Festival Folclórico de Parintins é considerado uma das maiores festas regionais do país. E em 2013, os bois Garantido e Caprichoso estão completando 100 anos. Para homenagear o centenário da cultura do boi-bumbá, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. A repórter Pérola Paula tem os detalhes. Fundados em 1913, os bumbás Garantido e Caprichoso completam em 2013 100 anos. A tradicional rivalidade encenada no Bumbódromo de Parintins tornou o festival folclórico em uma das maiores manifestações culturais do Brasil.
O evento é realizado sempre no mês de junho, trazendo muitas mudanças para o município nesse período. A festa promove o turismo, pois todos os anos quase 100 embarcações atracam no Porto de Parintins, trazendo espectadores para o festival. E ainda tem aqueles que vão de avião, totalizando um número próximo a 70 mil pessoas visitando o município nessa época. Além disso, o comércio local também aumenta expressivamente as vendas. Da arrecadação anual do município, que é aproximadamente de 65 milhões de reais, pelo menos 30 milhões são oriundos do Festival Folclórico. Por toda essa relevância para o Estado, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear os bumbais azul e vermelho. Para o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, a homenagem é justa porque o Festival de Parintins é a identidade cultural do Amazonas. O folclore parintinense ele é a identidade do Amazonas, né? Sem dúvida nenhuma o evento mais forte, que tem mais carinho do público amazonense, que conseguiu fazer com que o Amazonas seja conhecido nos demais estados do norte, também do sul e sudeste, como a toada, né, o boi-bumbá, seja a identidade musical e cultural e folclórica do nosso estado. O autor da homenagem, deputado Tony Medeiros, fez o anúncio oficial de que irá apresentar a candidatura dos bois de Parintins como patrimônio da humanidade. Nós vamos apresentar a candidatura do nosso boi-bumbá junto à Unesco para que vai concorrer na realidade ao título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Eu acho que é uma homenagem justa e é por isso que nós comemoramos hoje com muito, eu te diria, com muito amor mesmo pelas nossas manifestações culturais, o centenário hoje de Garantido e Caprichoso. O presidente do movimento Amigos do Garantido, Rivaldo Pereira, disse que a homenagem na ALEAN ressalta o compromisso do Parlamento Estadual com a promoção da cultura no Estado. Para a Nação Vermelha e Branca, sem dúvida nenhuma, participar dessa grande homenagem, ver que autoridades como o deputado Tony Medeiros e muitos outros sabem que tem um compromisso com essa cultura. Eu acho que o Festival de Parintins é o grande cartão postal de tudo que nós fazemos em parte de cultura e folclore no nosso Estado. A presidente do Caprichoso, Márcia Baranda, disse que a homenagem reconhece não somente os bumbais, mas toda a população de Parintins. Não são só os bois que estão sendo homenageados, mas sim Parintins, as pessoas que lá atrás construíram essa história. E Deus nos deu essa missão, a primeira mulher de estar conduzindo essa história. Eu sinto muito orgulhosa e muito feliz por tudo isso, procurando fazer sempre as coisas com muita responsabilidade. E temos a agradecer ao Tony Medeiros. Tenho certeza que as pessoas em Parintins, próprio amazonense, que afinal de contas no festival representa a cultura do estado do Amazonas. E hoje, às 9 horas, os deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins fazem audiência pública no mini plenário Cônego Azevedo, no térreo do Poder Legislativo, para debater sobre o desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e no porto de Manaus. E hoje também, em sessão especial no plenário Rui Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, entrega o título de cidadão do Amazonas ao doutor Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF.
E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie e-mail para bomdia@alean.gov.br. Continue com a nossa programação e um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.